gente trouxe aqui para discutir. Estratégia de intensificação, tanto para TIP quanto para RIP, em regiões de secas prolongadas. Nesse caso, a gente recebeu essa pergunta aqui do nosso amigo, deixa eu ver aqui, Vitor A.F. Antunes. Vitor A.F. Antunes foi quem mandou essa pergunta para a gente, tá? Ele perguntou, na verdade, eu acabei não lendo a pergunta, mas ele se resume dessa forma aí que eu mostrei para vocês, mas a pergunta dele foi assim: estratégias de recria e terminação intensiva no semiárido, que é norte de Minas Gerais, tá? Então, no norte de Minas Gerais, gente, essa pergunta que o Vitor fez para a gente, norte de Minas Gerais, a gente tem secas de 6 a 7 meses ali, a gente já está na região do semiárido mesmo. Então, o primeiro foco que a gente deve ter é o quê? Em utilizar da melhor forma possível, a nossa estrutura de intensificação no período das águas. Primeiro lugar. Não significa que nós não vamos usar na seca, mas utilizar da melhor forma possível nas águas, que é a maior projeção de produção de forrageira que a gente tem. Então, no período das águas, a gente tem um menor custo por arroba produzida e a melhor produção de forrageira. Segundo ponto, escolha da forrageira. Você tem que escolher uma forrageira que aguenta bem esse período da seca, tá? Escolher corretamente essa forrageira que aguenta bem o período da seca. Eu vou mostrar aqui para vocês. E eu não vou falar para vocês aqui a forrageira, porque vai depender do seu solo, tá? Vai depender muito do seu solo. A gente tem alguns exemplos ali na aula que a gente teve com a professora Janaína Martuccello. Ó, aula número 30, como escolher a forrageira ideal para sua fazenda. Com a participação especial da professora Janaína Martuccello, lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. Escolher a forrageira correta é um dos principais passos desse sistema de produção, principalmente por se tratar de uma região no semiárido, tá? Então, quando você escolhe, na entrada do período seco, você tem uma maior duração de capim de boa qualidade e depois o rebrote lá no início das águas é de boa qualidade também. Terceira dica que eu te dou, trabalha com adubação nesse pasto, tá? Esse pasto precisa de adubação, principalmente adubação fosfatada, para poder aprofundar mais as raízes. Quando as raízes elas aumentam a profundidade delas, elas buscam água mais longe. E aí você tem um fator muito importante aí, principalmente para a entrada do período da seca e para a mantença desse capim durante todo o período da seca, tá bom? No período da seca você vai poder usar também, mas aí para isso você tem que usar essa quarta dica que eu vou te falar aqui. Para TIP e para RIP, você precisa ter estrutura de tratamento intensivo. O que é essa estrutura? Em primeiro lugar, um local para armazenar ingredientes que você vai comprar, porque você vai passar a comprar um volume maior de ingredientes, um volume maior de milho, um volume maior de outros ingredientes proteicos, por exemplo, caroço de algodão, farelo de soja. Então, tenha ou um box para poder guardar a granel, como o caso do caroço de algodão, ou tenha uma caixa para guardar o milho, ou um silo para guardar o milho, ou tenha um local, um galpão para guardar ensacado, no caso do farelo de soja, tá? Tenha lugar para guardar e tenha ou um misturador ou um vagão, tá bom? Um vagão pequeno, gente. Vagão aí dessas marcas que produzem vagões menores, igual uma Nogueira da vida, produz concentrado de muito boa qualidade esses vagões. Eu tenho um vagão deles lá na minha fazenda, produz concentrado, produz proteinado, produz ração de forma bem tranquila, tá? E nas compras bem direcionadas, você vai conseguir comprar ingrediente mais barato, tá? Mas toma cuidado, porque uma estrutura de tipo muito pequena, que tem uma demanda muito pequena de ingrediente, pode acabar por não gerar um custo de produção muito baixo, por causa do baixo giro, tá joia? Então, TIP e RIP tem que ser ração, para você ter um giro maior de utilização na sua propriedade, tá?
Quando você não tem, ó, vou mostrar uma outra aula da Escola de Pecuária Lucrativa para vocês. Deixa eu abrir aqui e deixa eu encontrar. Primeiro lugar, armazenamento de ingredientes de forma eficiente. Aula número 28. Essa aula aqui ela é uma aula fantástica que ajuda muito a gente nessa questão aí de armazenamento de ingrediente. E uma outra importante aqui para nós, deixa eu achar ela aqui, que ela é muito bacana. Essa aqui, aula 17. O método para enxugar o custo operacional da fazenda. Para quem vai estruturar misturador na fazenda, é importante ter essa aula aí na cabeça. Mostrando para vocês, tranquilamente. Beleza? Então, essas são as dicas que eu te dou aí para esse tipo de sistema de produção.